Boa tarde a todos. Vou falar um pouco para vocês aqui, ousar falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito para o futuro da saúde. Paulo falou um pouco hoje de manhã sobre o futuro, sobre o que a MV tem construído, sobre o que a MV tem pensado. E lá na tecnologia a gente fica com o desafio de transformar isso em solução e colocar isso para rodar nos hospitais do Brasil, nas clínicas do Brasil. Então vou mostrar um pouco para vocês do que a gente tem feito, principalmente sobre o tema inteligência artificial. Funciona? Pronto. Falando um pouco para vocês sobre o mercado, né, e as grandes tendências na área de saúde. Esse é o gráfico do Gartner que mostra um pouco de como estão divididas as tendências de tecnologia em saúde. Então, e quando a gente olha o cenário da inteligência artificial, né, que junta inteligência artificial, mais dados e mais tecnologias imersivas, nós vemos que esse conjunto de coisas passa de 50% das grandes tendências globais. Né? E é para isso que a gente tem olhado quando a gente fala de colocar tecnologia, colocar inovação na saúde. Quando a gente olha o cenário no mundo do crescimento da IA, hoje é um mercado de mais de 188 bilhões, né? Deve ser até 2030, uma tendência. Mais de 60% dos hospitais nos Estados Unidos usam IA. E aqui uma coisa engraçada, a gente teve, no início desse ano, fazendo um grande lançamento em Las Vegas, da nossa inteligência artificial. E nós descobrimos que 70% dos prontuários nos Estados Unidos são enviados para a farmácia. Né? As prescrições são enviadas para a farmácia por fax. Então, ao mesmo tempo que a gente olha, né, esse cenário da inteligência artificial, nós temos um país super desenvolvido que ainda utiliza uma série de situações manuais, né, uma série de situações de um passado aí, que hoje você não consegue mais nem comprar um aparelho de fax no Brasil, né? Se você entrar na Amazon nos Estados Unidos, você consegue comprar um aparelho de fax. Eu fiquei muito surpreso com isso. Mas a grande realidade é que os hospitais nos Estados Unidos têm usado IA de forma bastante intensa. E tem um dado que é da McKinsey, que fala que 30% da rotina médica pode ser automatizada por inteligência artificial. E aí vem uma pergunta, né? Não, legal, mas eu vou substituir o médico, vou tirar o trabalho do médico? Não, a ideia nunca é essa, né? A ideia é a gente reduzir a burocracia do médico. Há uma grande realidade que hoje mais de 60%, 70% do tempo do médico é gasto em burocracia, certo? Em papelada, em formulários, enfim, uma série de coisas que o médico tem que fazer, que vai além do trabalho clínico. E esse trabalho acaba gerando para o médico um overhead, aí, né, quando a gente fala um burnout em relação à quantidade de coisas que ele tem que fazer e que não tem nada a ver com a rotina médica. E quando a gente olha a possibilidade de usar alguma tecnologia, alguma inovação para reduzir o tempo do médico, nessas tarefas, a gente está dando para o médico um empoderamento para que ele gaste o tempo dele com o paciente. Quem aqui não vai no médico e o médico está lá, fica digitando a consulta quase inteira? Essa é uma grande realidade hoje, porque de alguma forma ele precisa registrar essa informação. E se a gente tivesse uma inteligência artificial, né, ou algum tipo de inteligência, algum tipo de agente que ajudasse o médico nessa tarefa? Seria legal. E há uma grande realidade quando a gente olha pelo ponto de vista da literacia, né, do conhecimento em relação a tecnologias, que a pandemia da Covid-19 nos trouxe, que é o empoderamento do paciente em relação aos seus dados de saúde, em relação à sua informação de saúde. E hoje é uma grande realidade, né? Assim como nós temos aí os grandes bancos, né, dentro do conceito do Open Finance, e todo mundo que fica preocupado com o seu dinheiro. Quando a gente passou pela pandemia, a gente viu as pessoas mais preocupadas com a sua saúde. Essa é uma grande realidade. E os médicos passam por uma grande situação que hoje ninguém mais vai para o médico sem consultar o ChatGPT, o Dr. ChatGPT. Antes era o Dr. Google, né? Ia lá, pesquisava no Google, agora não, agora é o Dr. ChatGPT. Então, com certeza, estão chegando mais empoderadas nas suas consultas médicas. E isso gera para o médico uma grande preocupação, porque ele tem que responder perguntas que muitas vezes ele não imaginou que ia fazer numa consulta clínica. E olhando ainda pelo ponto de vista de ganho de performance, ganho de eficiência, que é o grande ponto que a gente está falando aqui, porque não é só melhorar a rotina médica, não é só melhorar
a forma, né, reduzir os erros que a gente pode ter num procedimento, é a gente ganhar eficiência. E quando a gente olha pelo ponto de vista de eficiência, um estudo da McKinsey trouxe que mais de 100 bi ano é a possibilidade que se tem de ganho de eficiência utilizando a inteligência artificial. Eu acho que todo mundo tem visto aí uma série de notícias falando... Tá ruim esse microfone, né? Troca para mim. Obrigado, João. Muito melhor. E a gente tem visto uma série de usos da inteligência artificial para diagnosticar doenças precoces, né? Para auxiliar no tratamento de doenças mais complexas. Se a gente for olhar a medicina diagnóstica, o nosso Pax tem inteligência artificial há mais de 10 anos. Então, não tem nada de muito novo aí quando a gente olha esse cenário, né? Mas na área clínica ainda é uma matéria, uma disciplina muito recente, muito nova. E a MV, pensando um pouco nisso e olhando para essas tendências, a gente juntou os nossos esforços, que passam de 80 milhões anos. Esse é o nosso investimento em inovação ano. E 70% das nossas inovações hoje são focadas dentro daquelas tendências que eu mostrei para vocês no início. Então, a gente não trabalha mais hoje com soluções ou com inovações que não estejam dentro de tendências de mercado. Seja para o Brasil, seja para a América Latina, ou seja para outros países, que possam vir aí. Então, quando a gente fala de Big Data, de jornada digital, de dispositivo médico, a IoT, que é o conceito do IoT para a área médica, integração com equipamentos, vocês vão ver que boa parte do que eu coloquei aqui, se vocês forem nos nossos stands, vocês vão ver que nós temos soluções para todas essas matérias aqui, essas linhas de inovação que a gente tem trabalhado. E boa parte do nosso investimento está realmente nessas grandes inovações. Eu acho que agora não está passando. Foi. E aí, pensando um pouco nisso, e olhando um cenário onde todo mundo está fazendo inteligência artificial, né? Todo mundo faz transcrição clínica, todo mundo vai lá e faz alguma IA para alguma coisa. E aí tem um ponto bem importante que eu queria colocar para vocês, dentro desses pilares aqui, dos agentes de cuidado, automação clínica, suporte de decisão clínica, interoperabilidade inteligente, experiência no paciente, predição e prevenção. São termos que a gente vê no nosso dia a dia, mas tem uma questão muito importante quando a gente fala de inovação em saúde, que é diferente de fazer inovação em outras áreas. Certo? É diferente de fazer inovação em banco, é diferente de fazer inovação na indústria. A gente está falando de saúde, a gente está falando de informações que são muito sensíveis. E uma inteligência artificial hoje, para ela rodar na área de saúde, para poder pegar dados clínicos e fazer predição, auxiliar o médico, ela precisa, só para vocês saberem isso, é muito importante, ela precisa ter registro na Anvisa como dispositivo médico. Certo? Nenhuma inteligência artificial, com exceção da transcrição, que é normal, eu transcrever uma conversa, pode mexer com dados clínicos ou fazer predições clínicas sem ter registro na Anvisa. A MV trabalhou 2 anos. E no final do ano passado, a gente pegou nosso registro como dispositivo médico. Então, nossa inteligência artificial hoje, ela faz, vocês vão ver aqui, eu vou falar na sequência, ela dá uma série de indicações clínicas, ela auxilia o médico em algumas situações, amparada pelo registro que nós temos, que foi um processo bastante complexo, e ao mesmo tempo crítico, para que a gente garantisse que o que nós estamos colocando no mercado não tem nenhum viés. Que o grande ponto é esse, né? E aí vem a grande pergunta, André, mas por que a inteligência da MV não teria viés e as outras têm viés? Que história é essa? Eu dou um exemplo que eu sempre uso nas minhas apresentações, que é do pelo do cachorro. Quem tem pet aqui? Cachorro, gato, qualquer coisa. Certo? Se você der uma ração boa para o cachorro, o que vai acontecer? O pelo vai ficar bom, ele vai fazer a sujeira dele direitinho e tal, não vai ficar doente. Não é isso que acontece? Agora, se der uma ração ruim para o cachorro, o que acontece? O pelo do cachorro fica ruim, o cachorro vai começar a ter uma série de problemas de saúde, complicações. Então, é mais ou menos o que a gente está falando aqui. Quando eu falo de inteligência artificial, automaticamente eu falo de dados com qualidade. Se eu não tenho dado com qualidade, não adianta ter inteligência artificial. Certo? Então, esse é o ponto principal. E quando você fala da saúde, você precisa garantir que os dados são de qualidade. Então, por isso, é tão importante a gente entender, não é uma burocracia, por ter a burocracia, é importante a gente entender que
as inteligências que a gente vai usar na nossa rotina, se nós vamos usar alguma, né, para a saúde, elas precisam ter os devidos registros nos órgãos reguladores. E agora falando um pouco do que a gente tem pensado e o que tem feito, a MV está lançando hoje, na Feira Hospitalar, a Mavi, que é oficialmente a nossa inteligência artificial. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, porque ela não é só uma inteligência artificial. Ela é uma plataforma de agente AI, certo? É uma plataforma de agentes autônomos de AI. Então, isso quer dizer que vocês vão ver alguns casos de uso das nossas plataformas ali de inteligência artificial dentro do nosso stand, mas eles são exemplos de uso de uma plataforma que permite criar agentes em várias áreas da saúde. Seja ela clínica, seja ela de estoque, seja ela financeira, onde você pensar que você pode ter uma necessidade de criar um agente para lhe ajudar, lhe auxiliar de alguma forma, você pode criar um agente com a plataforma de inteligência artificial da MV. E aí a gente está trazendo o conceito do nosso agente AI em 3 grandes pilares, né? Em 3 grandes personas. Primeiro, o paciente. E quando a gente fala do paciente, tem uma grande questão que é assim, o paciente nem sempre ele vai lembrar das coisas que ele tem que fazer, né? Nem sempre ele vai lembrar que ele tem que ir lá e verificar, ou ferir pressão, ou ele tem que fazer um exame, ou ele tem que marcar uma consulta, né? E nesse sentido, a Mavi Paciente, que está plugada hoje à nossa solução chamada Global Health, né, Personal Health, ela está no aplicativo do paciente e ela acorda, né, ela está do lado dormindo, e ela acorda quando ela identifica que tem alguma informação que ela precisa passar relevante para o paciente. Então, pense que a Mavi está dormindo, ela lembra que você tem que fazer a aferição da sua pressão, e ela acorda e ela diz, olha, você tem que medir a sua pressão, quer medir agora? Né? E de forma fonada, você pode falar para ela, legal, minha pressão foi tal. E ela vai olhar e vai dizer assim, olha, eu olhei que a sua pressão está alta, né? Eu olhei que o seu exame de sangue não foi bom, que tem uma série de situações, ela cruza uma série de informações, eu sugiro que você agende uma consulta. E aí, pelo próprio aplicativo, ela pode agendar a consulta. Então, quando a gente fala de agente, a gente está indo numa linha, não só de eu ir lá e falar alguma coisa, como a gente fala para o ChatGPT, a gente está falando de um agente inteligente, né, que realmente nos ajuda na nossa rotina. Quando a gente fala pelo ponto de vista de gestão, pensem em eu chegar de manhã, eu sou gestor de um hospital, e eu ter uma visão clara, né, eu perguntando para um agente, para um assistente, de como está a minha ocupação hospitalar hoje, ou essa semana, ou foi no mês passado, enfim. Né? Então, quando a gente fala de gestão, a Mavi Gestão faz esse trabalho. Né? Você chega lá, né, nós temos uma plataforma chamada GoDash ali, que você vai lá e pergunta, olha, Mavi, como é que foi a ocupação de leitos aí no último mês? Qual é a previsão que eu tenho de pacientes ou de cirurgias para essa semana? E baseado nos dados que a gente tem dentro da base de dados do hospital, ela vai conseguir trazer essas informações e conseguir discutir, porque assim, não é só trazer. Trazer é fácil, gente. Vocês vão lá, consultam, trazem, geram um relatório. Ela vai conseguir discutir, legal, gostei disso, mas e aí, se eu colocar mais 10 pacientes aqui, o que acontece? Né? O meu estoque está baixo de penicilina, tá, legal, e em quanto tempo eu preciso que o meu estoque seja reposto? Esse tipo de coisa é o que a gente está falando quando a gente fala na Mavi pelo ponto de vista da gestão. E quando a gente fala pelo profissional de saúde, e nós lançamos em Las Vegas a jornada do médico e a jornada do profissional de saúde, a gente está falando da Mavi, conversando com o médico e auxiliando ele na rotina médica. Então, nós temos um aplicativo chamado Magic, que foi construído em Cupertino junto com a Apple, foi uma parceria da MV com a Apple de alguns anos atrás, e a gente colocou a Mavi nele. O que a Mavi faz? Ele chega de manhã, ele está saindo de casa, e ele diz o seguinte, olha, ô Mavi, me dá aí meus pacientes de hoje, e o caso de cada um, o que aconteceu com eles ontem à noite? Né? Eu preciso me preocupar com alguma coisa? Tem algo que eu preciso fazer nesse momento com esse paciente? E a Mavi traz para ele aquelas informações, e ele pode comandar, não, legal, ó, então evolua esse paciente para uma situação, ou prescreva esse medicamento para esse paciente, ou informe a enfermagem de que esse paciente tem esse ou aquele caso. Então, é disso que a gente está falando. É uma tríade de conhecimento onde a Mavi escuta, ela fala, ela conversa, ela é o ativo da comunicação, então ela acorda
e fala alguma coisa e conversa com você, ou ela comanda alguma coisa. E aí nós vamos ver um pouco da Mavi no centro cirúrgico. Foi um exemplo, um caso que a gente colocou, mas é o primeiro hardware que a MV cria. É um smart speaker, é um Alexa da vida, né? Que está ali na mão do Ramon. Ramon, se puder mostrar aí a Mavi física. Certo? Foi produzido no nosso centro de inovação lá em Teresina. E você conversa com ela. Você fala com ela. Ela está ali naquela salinha, que é um centro cirúrgico, se vocês olharem. Depois, quem tiver interesse em lá olhar. E o grande ponto aqui é o quê? Eu começo a personificar um pouco a inteligência e eu saio da necessidade de um computador, saio da necessidade de um celular, que normalmente no centro cirúrgico é um problema. É eu levar um monte de coisa para o centro cirúrgico. E por isso a gente trouxe esse case aqui. Para efetivamente ter um agente que eu olho para ele, falo com ele, né, e ele me responde, e ele executa comandos, o mais importante. Ele executa comandos. Então eu digo para ele o seguinte, olha, eu vi aqui que eu estou no meio da cirurgia, eu vi que esse paciente vai precisar de um procedimento específico e preciso que você peça lá na farmácia um tipo específico de fio, né? E a Mavi vai pegar essa informação, vai enviar para a MV, vai enviar para o prontuário, vai enviar para a farmácia e essa informação vai chegar na farmácia. Então, pensem que eu estou trazendo um assistente para o cirurgião. Então, a Mavi, a forma como ela se materializa, depende de cada persona. Depende do uso que você tem, a necessidade que você tem de utilizá-la na sua rotina, na rotina médica, na rotina de administração, na rotina do paciente. Acho que quando eu fico muito longe aqui, não passa. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco da Mavi funcionando. Né? Mas vocês vão conseguir ver ela aqui na maior parte dos nossos estandes e a Mavi física dentro do centro cirúrgico, mas eu queria mostrar ela funcionando aqui e a gente conversando com ela. Pode passar aí, André. Classificada como classe funcional GUND da NIHA, com fatores de risco cardiovascular, como hipertensão. Vi, qual o resumo do paciente Jean Carlos Medeiros? Jean Carlos Medeiros da Silva está em acompanhamento devido à dor torácica aos esforços. Classificada como classe funcional GUND da NIHA, com fatores de risco cardiovascular, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, dislipidemia e tabagismo. Exames complementares revelaram isquemia miocárdica significativa, com provável comprometimento da artéria descendente anterior, hipocinesia em parede anterior e septal, e fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 40%. Ok, Mavi. E o paciente já está no centro cirúrgico? Sim, o paciente está no centro cirúrgico. Se precisar de mais alguma informação, estou à disposição para ajudar. Ok, obrigado. Aqui é um exemplo de uso da Mavi. A gente fez esse vídeo agora, porque os vídeos estavam muito longos, só para mostrar para vocês aqui um pouco da interação que a gente tem, nesse caso, do médico, né, com a Mavi. E ele chama o agente aparece e faz a conversação ali. E aqui ele está buscando uma série de informações dentro do prontuário do paciente ou dentro do sistema de saúde do paciente para poder trazer essas informações para o médico no momento que ele precisa. E aí, pensando um pouco na questão de dados que eu coloquei para vocês, né, e a gente acredita muito no conceito de ecossistema, né, e é para isso que a MV tem trabalhado e tem feito algumas junções, algumas joint ventures, algumas aquisições, para que a gente consiga ter a completude do ecossistema de saúde com dados o suficiente para poder as inteligências poderem fazer o seu trabalho com mais precisão. Né? Então, a gente acredita que a eliminação dessa fragmentação vai gerar dados com mais condição de ser utilizado por essas inteligências artificiais. Né? A gente está falando da tecnologia conectando as pessoas, conectando não ela como uma substituta
do profissional, mas ela conectando as pessoas a essas informações e a esses sistemas em tempo real. Então, é disso que a gente acredita. E a gente acredita numa jornada integrada, 100% integrada, otimizada aí, para gerar um processo decisório melhor. Deixa eu passar aqui. Eu acho que essa é a última. Não. Então, de forma geral, aqui eu estou acelerando aqui porque eu estou com meu tempo estourado, né? A gente criou a Mavi como um agente de saúde para poder auxiliar os médicos, auxiliar os profissionais de saúde e auxiliar essa área que o Brasil precisa demais que seja ajudada. Esse é o grande ponto, né? A gente precisa de mais sustentabilidade nos planos de saúde, a gente precisa de mais sustentabilidade nos hospitais, a gente precisa de mais inteligência, né? E para isso veio a Mavi. Né? Eu convido vocês a conhecer o nosso stand, conhecer a Mavi no nosso stand, nas várias formas dela. Nos próximos meses aí, a gente deve lançar a Mavi com outras roupagens, né, em outras áreas do PEP, do SOL, para quem usa as nossas soluções, do Clinic, do GoDash e de todas as nossas plataformas. Aqui está o meu contato, fiquem à vontade, eu respondo todas as solicitações, perguntas, tá? Fiquem à vontade para se conectar e a gente falar um pouco sobre o futuro da saúde. Quer fazer uma pergunta? Temos tempo para uma pergunta? Tem? Beleza. Eu não conheço pessoalmente a questão da inteligência artificial na China, mas realmente assombrou a notícia do final do ano passado, do hospital completamente sem médico. Eu gostaria, se vocês têm essa experiência, se vocês foram visitar, você poderia passar alguma coisa para nós. Excelente, doutor Valdir. Eu estive na China no ano passado, né? Estive na China no ano retrasado, ainda o hospital não estava aberto, é um hospital em Pequim, né? É impressionante o que a gente está vendo lá. Não é que ele é sem médico, né? Ele é um hospital que ele é robotizado. Então, uma série de coisas que são feitas normalmente por um profissional de saúde são feitas por robôs que são comandados por pessoas. Então, ele tem um número reduzido de médicos, né, que ditam como isso funciona. É algo muito disruptivo quando a gente pensa pelo ponto de vista da saúde, né? Porque eu não posso ter a inteligência. Deixa ele aqui, está tudo certo. Eu chamei ele aqui, ele está tudo certo. Depois eu vou falar um pouquinho dele. É muito disruptivo quando a gente pensa pelo ponto de vista da saúde, porque a grande realidade é que tem coisas que a inteligência artificial não vai pegar, né? A sensibilidade do médico é algo que a inteligência artificial nunca vai ter. A nossa sensibilidade enquanto seres humanos, né, a nossa percepção, o nosso sentido é algo que a inteligência artificial nunca vai ter. Então, e a gente está programando ir lá conhecer. Então, quando a gente conhecer, eu trago o case aqui. Eu estou muito curioso para ir lá ver, inclusive. Mas eu acredito na inteligência como... Eu, inclusive, não chamo a inteligência artificial de inteligência artificial. Eu gosto de chamar ela de extensão da inteligência. Porque se a gente considerar que a inteligência artificial é uma extensão da nossa inteligência, né, ela é um gadget do ser humano, onde eu posso plugar e, de alguma forma, eu aumentar o meu potencial, a minha capacidade, eu acho que a gente vai conseguir ter um futuro junto com a inteligência artificial. Mas fica o meu compromisso para o senhor, quando eu for, eu prometo que eu trago o case para cá. Pessoal, alguma outra questão? Se alguém tiver, eu acho que a gente tem para mais uma. Então, beleza, esse aqui é o Dr. Ortiz, ó, eu estava procurando ele, né, a mais nova aquisição da MV, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, certo? Muito obrigado por estarem aqui, obrigado por participar. Fiquem à vontade aí para conhecer. Qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição. Beleza, pessoal? Obrigado.